be this way. Your job's a joke you broke, your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Bem-vindos, amigos, a mais uma videoaula de Química Geral. Essa videoaula é a quarta videoaula da nossa série. Todas as outras três estão também no canal, é só ir lá ver. E essa videoaula é meio que uma videoaula extra devido ao período de quarentena, porque, né? Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! Shit is real! Shit is real, coronavirus. Estamos aqui gravando essa quarta videoaula extra, porém eu escolhi um assunto que, bem, de primeira não parece se misturar com os assuntos das outras três primeiras videoaulas, mas você pesquisando mais a fundo, você vê que é um assunto que complementa os outros três. Na verdade, os outros três complementam esse. Então, vamos lá. Hoje estaremos falando sobre soluções aquosas e reações de precipitação. É importante relembrar que reações de precipitação na química não quer dizer somente a precipitação de água da chuva. Bem, essa imagem eu coloquei porque é fofinha e é uma precipitação, então eu coloquei. Mas falaremos da reação química de precipitação. Vamos lá. O que são soluções aquosas? Vamos começar pelo básico. Qualquer solução em que o solvente, o solvente principal, seja a água. Já vimos isso na primeira videoaula. O que é solvente, o que é soluto, tudo mais. Só para relembrar um pouquinho. Solvente é a solução com o soluto se dissolve. A água é um ótimo solvente porque ela é uma substância polar. Ela dissolve praticamente todas as substâncias polares. E ela está presente no mundo inteiro, mas vamos falar disso. Bem, as soluções aquosas são representadas em equações químicas como AQ entre parênteses. Quando você vê uma reação com algum elemento químico e AQzinho do lado, significa que ele está em estado aquoso, estado líquido, geralmente. Vamos lá. A importância das soluções aquosas. A Terra, como eu acabei de falar, está presente. A água na Terra está presente em praticamente 2/3 do planeta. Ou seja, é uma solução abundante, é uma substância abundante no planeta. Inclusive, também é a substância mais abundante no corpo humano. Ela está presente em diversas reações químicas e bioquímicas, inclusive algumas fundamentais no funcionamento do corpo humano. Bem, é conhecimento geral que sem água nós não vivemos, mas mesmo numa concepção mais biológica, a água é extremamente importante para funções do corpo humano, além de ter propriedades físico-químicas únicas. Bem, como eu já falei, vale lembrar que a água é polar, significa que dissolve substâncias polares, e ela também é conhecida como solvente universal. Ela apresenta um grande potencial térmico. Ela absorve a energia térmica e ela pode manter. Está presente também em grandes quantidades na Terra e nos seres vivos. Ai, gente, desculpa pelos erros de escrita, é porque estou fazendo isso de noite, estou cansada, estou escrevendo meio errado, mas dá para entender. Isso sobre o potencial térmico da água. Não sei se vocês já repararam, pelo menos quem já foi em praia, quem mora em cidade de praia, que de dia a água geralmente não é tão quente. A areia é muito quente. Mas a água não chega a ser muito quente, pelo menos aqui não no Brasil. Não aqui no Brasil. Mas à noite, se você for, a areia tá muito fria e a água geralmente nem tanto. A água costuma não estar numa temperatura fria, e sim numa temperatura agradável para nós ou um pouco mais quente. Isso porque a areia absorve muito rapidamente o calor do sol, mas ela também libera rapidamente esse calor. Ou seja, de dia ela está absorvendo a energia do sol e fica quente. À noite ela dispersa essa energia. Já a água ela demora um pouco mais para absorver essa energia. Portanto, de dia ela não, mesmo com todo o calor do sol batendo, ela demora a se esquentar, digamos assim. E lá pro final da tarde, por aí, a água começa a ficar mais quente.
E aí à noite ela ainda está um pouco quente porque ela retém essa energia. A água tem essa capacidade térmica, esse potencial térmico, de reter a energia térmica. E aí ela esfria novamente ao longo da noite e de manhã continua fria mesmo com o sol, porque ele só vai esquentar depois de um tempo. E o ciclo se repete. Bem, vamos lá. Soluções eletrolíticas, perdão. São soluções aquosas com capacidade de conduzir correntes elétricas. A água em si não é uma boa condutora de eletricidade. Você pode pensar que sim, já que tem-se essa ideia de se você estiver molhado e pegar alguma coisa com corrente elétrica, você vai levar um choque. Sim, isso é verdade. Mas essa água não é água pura, é a água que entramos em contato todos os dias. A água mineral, como o nome já diz, repleta de sais minerais. A presença de íons na água é o que faz com que ela seja capaz de conduzir eletricidade. São os íons, não a água em si. A polaridade da água é especialmente essencial para a dissolução dos compostos iônicos. Aquela mesma polaridade que a gente viu anteriormente, que é fundamental para a dissolução de diversos compostos, também dissolve íons, que são o que fazem a água se tornar um bom condutor elétrico quando estão dissolvidos nela. Sozinha, a água não é bom condutor elétrico. Bem, existem compostos eletrólitos e não eletrólitos. Bem, fiz esse pequeno diagramazinho mostrando. E, basicamente, se um composto, quando dissolvido em água, conduz corrente elétrica, ele é eletrólito. Quer dizer que ele sofre modificações na sua composição, quando é, entre aspas, aderido pela água. E essas substâncias geralmente são elas são não orgânicas, como ácidos e sais. E se a substância não conduz corrente elétrica, quer dizer que ela não é um eletrólito. Ou seja, ela não sofre modificações físicas à sua molécula, nem nada. E geralmente são substâncias orgânicas, como glicose. A diferenciação entre os compostos eletrólitos existem em duas classificações. Os eletrólitos fortes, que se dissociam quase que completamente ou completamente em água e por isso são capazes de conduzir correntes elétricas muito mais facilmente do que se não fossem dissolvidos. E esses compostos são, por exemplo, ácidos fortes, bases fortes e sais solúveis, como sais minerais, que eu já falei, presente em praticamente toda a água que a gente bebe. É importante, inclusive, que a gente só beba água com sais minerais. Ingerir água destilada, que é a água pura, sem mais nada, faria mal ao nosso organismo. Bem, faz mal ao nosso organismo, né? Enfim. Existem também os eletrólitos fracos, que se dissociam pouco em água, muito pouco ou quase nada, o que impossibilita uma condição significante de correntes elétricas. E esses compostos são ácidos fracos, bases fracas e sais pouco solúveis. Como eu já disse, existem substâncias não eletrólitas, que estão escritas aqui, como glicoses e açúcares e tudo mais. E eu queria mostrar para vocês mostrando uma outra videoaula na minha videoaula, mas essa videoaula do Maurício Química, e ele mostra, deixa eu tirar o som, ele vai essa água e esse beckerzinho de plástico tem uma corrente elétrica. Agora, calma, não sei se deu pra ver. Ele depositando os eletrólitos aqui, nesse, não conduzia corrente elétrica. E agora ele vai pôr duas substâncias diferentes em dois beckers diferentes. Uma é eletrólita e outra não eletrólita. Essa primeira, se eu não me engano, é a não eletrólita. E essa seria um sal de cozinha, por exemplo, qualquer sal ou ácido, que é a eletrólita. E aí, de novo, olha, conectando os dois, colocando na água destilada. Não conduziu corrente elétrica, colocou na água com uma substância eletrólica. Não conduziu corrente elétrica, a lâmpada não acendeu.
E aí ele limpa, ele pôs os eletrólitos aqui na água destilada para limpar, tirar as substâncias não eletrólitas. Então põe elas na água com substância eletrólita. E tcharam! Esse é um exemplo prático muito bom de como ocorre condução de corrente elétrica. Bem, falaremos um pouco agora da precipitação, das reações de precipitação na água. Entende-se como precipitação, como água precipitada, aquela que vem do vapor da atmosfera e que chega à superfície terrestre de qualquer maneira. Pode ser por chuva, neve, granizo, orvalho, o que for. Essa água é precipitada. A água condensada não é capaz de descer, entre aspas, na atmosfera, já que elas estão dispersas em gotículas minúsculas, que são chamadas de elementos de nuvem. Alguns fatores externos a esses elementos de nuvem são responsáveis pela chuva, pelo granizo, pela precipitação, da forma que for. Podem ser em forma de... Calma, desculpa. Sim, esses elementos são a temperatura, a carga elétrica dessas gotículas, entre outros. Como eu falei na aula anterior de coloides, existe também o efeito Tyndall. Calma, Tyndall não, o movimento browniano, que é a movimentação aleatória das partículas. Essa mesma é a movimentação que também auxilia na precipitação de água do céu. Bem, agora falaremos um pouco da precipitação de sólidos, que é o que mais se vê na química. A reação da precipitação é quando produtos químicos em solução reagem para formar um sólido. As reações de precipitação criaram enormes depósitos geológicos na Terra. Como assim? Por exemplo, uma mistura, né, que é onde se tem solutos e solventes, acaba criando uma precipitação de soluto, seja por uma quantidade maior desse soluto na mistura, ou pela própria reação, que resulta em misturas de soluções aquosas e sólidas em um precipitado sólido. Precipitado pode ser tanto substantivo quanto verbo. Por exemplo, a precipitação da substância sendo o verbo, e esse corpo precipitado ser chamado só de precipitado. Ele é uma substância e um verbo. A precipitação de sólidos se dá por vários fatores. Os mais comuns, não só na precipitação, mas em vários outros meios de soluções e misturas homogêneas ou heterogêneas, a temperatura está presente. Em 2, na primeira videoaula eu falo, na primeira e na segunda inclusive, eu falo sobre como a temperatura afeta a solubilidade e ela também afeta a questão da precipitação, porque ela afeta a solubilidade geral dessa reação que está acontecendo. E também tem um efeito íon comum, que se assemelha a isso aqui, ó. Cadê? Calma. A carga das gotículas, tá vendo? Carga das gotículas. Tem a ver com o efeito de íons, mas na verdade esse efeito íon comum é mais quando a reação em si não está em equilíbrio iônico. E aí acaba causando uma condensação do precipitado. Bem, é um assunto muito grande, muito extenso, então eu vou deixar para vocês pesquisarem mais. E, bem, eu recomendo, além dessa videoaulas do Khan Academy, KWAN Academy, muito boas, explico bem. E outras videoaulas, essa aqui que eu mostrei, entre outras, explicam muito bem sobre soluções eletrólitas e a precipitação dos sólidos. Bem, muito obrigado por assistir. Essa aqui, se Deus quiser, vai ser a última videoaula desse canal. Se tudo der certo, muito obrigado
queridos visualizadores desse canal. Não sei se tem alguém realmente assistindo. Se você realmente assistiu esse vídeo, deixa um like, alguma coisa, só pra eu saber. Porque eu acho que ninguém tá assistindo, mas tudo bem. Se você estiver assistindo, diz aí, eu assisti. Valeu, pessoa que assistiu. E muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E, novamente, desculpa por toda a formatação do vídeo. Que eu gravar com a tela cheia do PowerPoint. Obrigada. Até mais. Ou não. Tomara que não.